Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre os santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita nossa de extrema petrificação na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte, mas confiamos em ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado, descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestastes, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário da nossa própria alma. Abre-nos, por piedade, o caminho salvador que nos lança, dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar os sepulcros de nossas antigas ilusões. Muito bem, gente. Que a paz de Jesus, então, do nosso Divino Mestre, ela fique nos nossos corações e que essa prece do Gúbio possa ser refletida por nós em muitos momentos da nossa vida. E que tenhamos força, fé e coragem para vencer a nós mesmos, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos, gente. Boa noite aos que foram chegando aí. Essa prece é muito bonita, que a gente possa depois relê-la, né, e cada vez mais nós refletirmos, né, porque a prece desses espíritos é um verdadeiro ensinamento para todos nós. Então, que a gente possa sempre lembrar, né, dessa prece nos nossos corações. Bom, o assunto dessa noite, o que nos cabe aqui conversar essa noite, são palavras de benfeitora. E aí eu fui buscar num livro da Joana de Ângeles, chamada Palavra de Luz, onde ela faz uma comparação metafórica sobre as palavras com os caminhos. Então, ela diz assim, em dado momento desse capítulo, onde ela vai falar sobre as palavras: um caminho pode nos levar a muitos lugares. Uns nos levam com brevidade ao porto de segurança. Outros conduzem ao abismo. Vários facultam um avanço tranquilo. Inúmeros são sinuosos e difíceis. Então, assim como caminhos podem nos levar a muitos lugares,
As nossas palavras também podem levar as pessoas a muitos lugares, podem lançar as pessoas num abismo de intranquilidade, de desassossego, de inseguranças internas, de desesperança, mas muitas palavras também podem nos ajudar a vencer a nós mesmos, a compreendermos melhor as leis divinas, a viver melhor e a nos distanciarmos do nosso orgulho e egoísmo. E para a gente se distanciar desse orgulho e egoísmo, nós temos que aceitar que nós somos falíveis. Porque é muito complicado quando no caminho da vida a gente acha que a gente só acerta, que a gente nunca comete erro, que o erro são sempre das outras pessoas, que são as outras pessoas que têm personalidades difíceis. E aí a gente se fecha para a vida. A gente fica trancada dentro das armadilhas do ego, porque a gente nunca se permite errar, aceitar que a gente comete erros, né? Então, a vida, quando a gente está assim, muito achando que a gente está só certo, 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 é um alerta muito grande para a nossa vida, para a gente parar e começar a refletir que não é possível que a gente esteja certa ou isento completamente de erros dentro das relações, das convivências humanas. A gente tem que olhar para a nossa parte. Se a gente quiser crescer e dar uma boa contribuição para a humanidade, nós temos que aceitar também que nós possuímos erros. Por isso que eu fiz questão de fazer essa prece do Gubbio, porque ele vai falar justamente das nossas fragilidades, dos milênios das nossas fragilidades. Ele ali citou vários momentos, várias formas de fragilidade que um ser humano pode apresentar. Para a gente lembrar que nós somos suscetíveis. Não é possível a gente se colocar num patamar de evolução de que a gente não tem nada para corrigir, de que só os outros é que têm problemas. Né? Então, vai a dica aí para nós. Então, as palavras que podem erguer, as palavras também podem jogar as pessoas no fundo do abismo. A gente é que sabe quando a gente está usando as palavras e como a gente usa as palavras, né? Então, vamos lá. E a gente vai ter as palavras da benfeitora, que são palavras maravilhosas. Ainda nesse livro, a Joana de Ângeles fala assim: era efetivamente nos menores gestos preciosos, guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Ou seja, as palavras são pequenos gestos, às vezes, que podem nos conduzir a montes de elevação mental. Então, que as nossas palavras possam ajudar as pessoas a verticalizar, a se elevarem mentalmente. E como a gente vai falar de palavras, e as palavras são aquelas que expressam o nosso estado mental, e nessa noite vai se falar muito dos estados mentais, e é preciso que a gente relembre alguns ensinamentos que a gente já teve em outras aulas aqui do André Luiz, que já foi citado várias vezes, e que a gente possa, essa noite, fazer muitos links com os ensinamentos que a gente já recebeu das outras aulas, para que esses ensinamentos eles não fiquem assim, dispersos para tudo quanto é lado, como se fossem coisas soltas, que não fizessem parte de um único processo. Um livro do Emmanuel, que eu gosto muito, e acho um livro bastante difícil, ele é intitulado Pensamento e Vida, é um livro fininho, mas ele é fininho, mas às vezes é complexo de entendimento. Ele chama aquilo de uma cartilha de aprendizado que se tem no mundo espiritual. Ele trouxe essa cartilha para todos nós. Só que quando a gente olha, assim, eu às vezes me sinto assim bastante analfabeta, porque eu não consigo interpretar totalmente aquela cartilha. Eu leio a cartilha, mas a minha interpretação fica às vezes congelada em muitos pontos. Dá uma sensação de ser analfabeto funcional em alguns momentos, né? Tamanha é a densidade que tem nesse livro. E o Emmanuel ele vai falar sobre os departamentos da nossa mente. Mas é bom a gente só relembrar uma coisa, é que a mente, para nós que somos espíritas, ela não está localizada no cérebro, como muita gente acha. A mente, ela está localizada no espírito. A mente faz parte de uma das dimensões
vibratórias que envolvem o espírito. Então, é importante a gente entender que mente e consciência fazem parte do espírito. E que a mente, para o Emmanuel, é um reflexo da nossa consciência. E é a mente que vai ser responsável por externar os pensamentos. Olha que interessante. Os pensamentos, eles podem ficar só a nível mental ou eles podem ser materializados através de palavras, por isso que a gente relembrou o bom uso das palavras, né? A Márcia está colocando assim, segundo Emmanuel, esse livro... Peraí que eu perdi, saí do chat, só um minuto. Segundo Emmanuel, esse livro é um resumo do livro existente na espiritualidade, é que ele chama de cartilha, né? Que tem uma cartilha, como se fosse uma cartilha, um roteiro para eles no mundo espiritual. Pode falar, Ana Carolina. Ele, não sei se todos sabem, mas o Arthur Valadares, ele tem um estudo desse livro pela internet, uma página onde semanalmente, já está bem avançado no estudo, e é muito interessante porque ele faz essa falta de conhecimento dele, né? Ele ajuda muito por conta desse conhecimento que ele tem muito profundo e abrangente. Então, é muito Exatamente. interessante com ele, desse livro. Se você puder depois passar o link, eu vou postar lá no nosso grupo. Se você puder, tiver essa oportunidade, Vou você colocar aqui passa no para mim, chat, eu passo para o grupo, por gentileza. sim. Obrigado. Então, é para a gente enriquecer, porque ele realmente é um livro difícil. Mas a gente estudando com outras pessoas, a gente vai, aos poucos, abrindo os horizontes para o entendimento desse livro, que é um livro muito interessante, muito profundo. Obrigada, Ana Carolina. Obrigada, Márcia, também, pela lembrança. Voltando, então, a mente, a gente não pode esquecer que ela reflete a consciência e é na mente que vai produzir os nossos pensamentos. Tá, obrigada, Raquel. Vou ver se antes de eu terminar, eu faço uma cópia aí do chat para a gente botar lá no nosso grupo. Eu não posso esquecer até o final. E aí eu passo para vocês os. Já vou colocar. Tá, muito obrigada, Leita. Então, se é a mente que vai produzir os pensamentos, e os pensamentos, né, é uma força que o próprio Emmanuel chama uma força eletromagnética, e se a gente separar, né, para poder entender o que é uma força eletromagnética, apesar de que elas estão sempre juntas, elas são inseparáveis, quando a gente pensa em eletricidade, a gente pensa em movimentos, porque tem que ter movimento, né, de cargas positivas e negativas, né, tem que haver esse movimento para que haja a energia. E quando a gente pensa em magnetismo, a gente pensa em força de atração. Então, o pensamento, ele é uma força muito grande, uma força co-criadora, porque ele não só movimenta o fluido cósmico universal, mas ele também vai dar forma com seu eletromagnetismo, né, com seu magnetismo, digamos assim, a esse fluido, vai dar propriedades, vai dar qualidades positivas, negativas, forma, textura, vibração, vai dar tudo isso, cor, luz ou ausência de luz, tudo isso ele vai ser capaz com a manipulação do fluido cósmico universal. Então, a mente é onde se produz os pensamentos. E lá, essa mente que não está localizada aqui, volto a dizer, não tem nada a ver com o cérebro, o Emmanuel vai falar para a gente sobre diversos departamentos, que é claro que a gente aqui não vai adentrar com profundidade, né? Mas ele vai dizer que tem os departamentos do desejo, os departamentos da inteligência, os departamentos da imaginação, que é a criatividade, os departamentos da memória, que bom, porque assim a gente não é desmemoriado, né? A gente guarda um acervo de conhecimentos no seu cerne, dentro de uma dimensão e de uma proporção que nós não temos ideia de quanto, né? E ele diz que, acima desses departamentos, existe o gabinete da vontade, que tem por hierarquicamente ele está ser superior, ele vai dirigir todos esses departamentos aqui. Mas é bom a gente compreender que dirigir os departamentos não significa suplantar, não significa restringir, não significa subjugar esses departamentos, mas sim dar direção mais coerente para esses departamentos. Imagina um departamento de desejo sem uma direção.
Os nossos desejos vão ser incontroláveis e extremamente extremos, né? Vão nos levar a atitudes extremas e bizarras. Então, quando a vontade não está ali, ela não está direcionando, os nossos desejos podem nos engolir, literalmente. Então, é importante ter esse gabinete para dar uma direção mais adequada para todos esses departamentos que são de suma importância. E aí, Emmanuel vai falar um pouquinho, ele fala o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Imagina, se a gente não tiver um objetivo, alguma coisa que nos traga motivação, a gente não sai da cama de manhã. Sem motivação, a gente não sai da cama. Para quê? A gente precisa ter uma motivação de viver. E que essa motivação, essa chama, possa permanecer acesa na nossa vida até os últimos dias da nossa vida. Porque a gente, às vezes, vê um declínio dessa chama chamada motivação cair no envelhecimento, e as pessoas passam a acreditar naquilo que a sociedade projeta, dizendo que velho não serve para mais nada, e aí a motivação morre, e muita gente morre antes do tempo. Antes da morte vir buscar, a pessoa já está morta, ela só leva. Então, é preciso a gente ter essa abrangência de compreensão. A gente precisa da motivação, mas se os desejos forem exacerbados, a gente vive em função deles, a gente se torna escravos deles. Eles são bons dentro de uma medida de equilíbrio, mas se eles se tornarem muito dominantes, eles vão simplesmente nos escravizar. Temos o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. E que bom que temos esses patrimônios. Mas a inteligência que não é permeada por valores, ela é algo muito perigosa, porque a mesma força, a mesma coisa que pode ser uma força de construção, se a inteligência não estiver permeada pela moralidade, ela pode se tornar uma força destrutiva. Então, o conhecimento que não é permeado pela moralidade, ele é muito perigoso, ele é muito pernicioso. Ou quando a pessoa só hipertrofia a parte intelectual dela, mas ela não desenvolve a moralidade, ela corre o risco de cair num abismo. Né? Temos o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. É um departamento da criatividade. Um ser humano sem a criatividade, ele não tem inteligência emocional. Né? Ele não tem como sair de situações da convivência do dia a dia de uma forma suave, ele não vive suavemente. É extremamente importante esse processo de criatividade. O departamento da memória, arquivando as súmulas, né, são súmulas da experiência, e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, veja, a gente arquiva o cerne, aquilo que é importante. Não são detalhes, tal reencarnação, eu fui fulano de tal. Não, isso não é que isso não tem exatamente uma importância, mas isso não é importância maior, ok? Não é uma importância maior. E acima de todos, porém, surge o gabinete da vontade que deve estar dirigindo tudo isso, mas não de uma forma a intimidar, né? Não como um déspota, mas como alguém que esclarece e direciona. E a gente tem que lembrar que a mente é um reflexo da consciência. Uma consciência muito fechada, muito adormecida para valores espirituais, a gente vai ver uma pessoa escravizada pelos desejos, extremamente intelectual, mas desmoralizada, usando todo o seu processo de imaginação e criatividade para destruir e manipular as pessoas, e um departamento de memórias só de coisas que não são tão importantes para ela como espírito imortal. E a vontade muito acanhada, dirigindo todo esse processo de falta de moralização. Enfim, é só uma súmula, né? Mas já foi colocado lá no grupo de vocês o site lá, o link com o Arthur Valadares, para que aqueles que desejarem possam aprofundar conhecimentos. Tá? E vamos lá.
O Emmanuel coloca, como a gente já enfatizou bastante, que a vontade é a gerência esclarecida, mas se eu não tiver com uma consciência muito aberta, ela não vai poder gerir nada, né? E vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, quanto menos evoluído, menos uma gerência esclarecida eu vou ter. E a mente humana é o espelho vivo da consciência lúcida que a gente já colocou. E o pensamento, a gente também já falou, que é uma força eletromagnética. Então, o pensamento é a força que vai manipular o fluido cósmico universal no seu estado mais quintessenciado ou imponderável. Porque no seu estado ponderável, que é a matéria bruta, nós manipulamos o fluido cósmico universal com as mãos, com instrumentos, por isso que nós criamos armários, roupas, carros, estradas, né? Que é tudo derivado do fluido cósmico universal. Nós manipulamos e fazemos as nossas construções, porque toda a matéria que existe no universo é derivado do fluido cósmico universal, daquilo que a gente compreende. Então, a gente precisa compreender que é com a energia do pensamento que nós fazemos isso, né? Com essa força eletromagnética poderosíssima, nós atuamos de uma forma mais ostensiva como co-criadores, tanto no plano material quanto na dimensão espiritual. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração um fator muito importante. Esta mente, ela vai encontrar um escoadouro, algo com que aqui na Terra ela venha desaguar, porque ela tem que sair, né, do espírito imortal e desaguar aqui no plano material, porque nós estamos encarnados. E aí que André Luiz vai falar da casa mental, desses 3 andares da casa mental, fazendo inicialmente uma correlação com as estruturas cerebrais, mostrando para a gente que vai desaguar, né? Por exemplo, o porão, que é onde nós guardamos muita coisa que nós precisamos limpar e organizar, os porões da nossa existência, onde estão os nossos impulsos automáticos, os nossos instintos, ele vai desaguar numa estrutura cerebral chamada tronco cerebral. Já no segundo andar, no sistema límbico, que é o domicílio das conquistas atuais, vai desaguar justamente, né, essa questão do momento do agora, das mudanças, do momento presente, da minha consciência, das minhas emoções, da minha direção. Dar direção a tudo isso. É a consciência presente, é o momento de agora. Porque aquilo que eu já fiz no passado está no porão. Então, é o único momento em que eu vou poder atuar de uma forma consciente, mudando o que está no porão e amealhando, conquistando o que está no terceiro andar, fazendo uma ponte, no aqui e no agora. Por isso que é chamado dos domicílios das conquistas atuais, né? Que interessante é isso. Então, e no terceiro andar, que é onde a nossa mente vai desaguar também nas estruturas do córtex motor e córtex pré-frontal, vai ser as noções das casas superiores, porque a nossa mente também não é só permeada de coisas ruins, nós já adquirimos em outras vidas noções superiores também. Nós somos uma mistura de virtudes e de vícios. Os espíritos imperfeitos, que somos na grande maioria de todos nós somos uma mistura de virtudes e vícios. Então, ainda temos porões cheios de poeira, de teias de aranha, de ácaros, de escuridão, que nós precisamos transformar, e que numa linguagem junguiana nós chamaríamos isso das nossas sombras, que precisamos transformar. Então, a gente hoje está só fazendo um link para mostrar que a casa mental, ela foi um conhecimento que André Luiz trouxe nas suas obras, e no Pensamento e Vida, quando Emmanuel fala dos departamentos da mente, eles podem perfeitamente fazerem uma junção. Eles estão em perfeita conformidade, um ensinamento com o outro. Ok? Então, vamos seguir, porque nós estamos falando de palavras, e a gente não pode esquecer que a palavra é uma palavra que pode nos erguer ou nos jogar no abismo, né?
As palavras podem gerar karmas positivos ou negativos para a gente. E essa noite a gente vai ver as palavras de benfeitora. A gente viu que é de benfeitora, e não é da benfeitora, mas daquele que é um benfeitor. Isso aqui é só para reforçar, né? O esforço e a vontade vão residir no momento de agora, que é o momento que a gente tem para coordenar todos aqueles departamentos e ver principalmente quais os departamentos da nossa mente que eles estão deficitários. É o meu departamento do desejo, que me deixa muito atrelado aos ciclos reencarnatórios de dor, porque meus desejos são infinitos e insaciáveis, ou é o departamento da inteligência, que eu ainda uso totalmente desatrelado com a moralidade para construir a minha vida, ou o departamento da minha mente, o que está ruim, é da imaginação, porque eu não tenho jogo de cintura com lidar com o próximo, né? Eu não tenho uma visão adequada de mim mesma e, portanto, não tenho uma boa visão e capacidade de sentir empatia pelo outro, ou qual é o departamento, meu departamento da memória, que eu estou atrelada ao meu passado, às coisas materiais e às coisas do passado, e não consigo dar vazão à minha vida, né, presente para mudar tudo aquilo ali que eu preciso contexto. Então, a gente vai ver que é no momento do consciente, no segundo andar, que nós vamos ter o esforço e a vontade. A vontade é o quê? É o gabinete de todos esses departamentos. É ali que eu vou poder arrumar toda a casa mental, toda a minha casa mental. Eu não sei se eu me fiz compreender por todos. O que eu fiz foi fazer um link entre a mente retratada na obra Pensamento e Vida do Emmanuel, com a casa mental que foi retratada por André Luiz no livro No Mundo Maior. Ok? Qualquer coisa, levantem as mãos aí, que vocês estão muito silenciosos, é de arrepiar. Isso aqui é só para a gente lembrar, caso a gente... Depois eu vou deixar lá para vocês. Inicialmente, vêm os conselhos, né, as recomendações do Gúbio, né? Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Olha que interessante. Se eu ficar presa, né, presa aos meus velhos erros, eu vou conseguir mudar o meu comportamento? De forma alguma, isso aí, né? De forma alguma. Então, não é o esquecimento de fazer de conta que ele nunca existiu. É o esquecimento de você não ficar ali se martirizando, se sentindo culpado porque cometeu um erro. Nós cometemos vários erros no passado e ainda cometemos no momento. Por quê? Porque no passado, vamos colocar assim, que a gente está num eterno ciclo de evolução, sem interrupção, ainda que devagar, mas sempre. No passado, a gente tinha um X de consciência dilatado. Hoje, no momento atual, eu tenho X mais 1 de consciência dilatada. Então, eu hoje, olhando para o erro do passado, eu vou olhar e vou falar assim, puxa, mas se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito, eu teria evitado um grande erro. Sim, mas se você tivesse visto, você está vendo hoje, porque a sua consciência dilatou, então você está olhando para o passado e falando, é mesmo, né? Se eu tivesse feito tal coisa, eu não teria errado tanto, eu não teria cometido tantas coisas ruins para mim mesmo, eu não teria plantado tantos espinhos, eu não estaria colhendo tantos espinhos. Então, esquecimento no sentido de você se auto-perdoar. Você fez aquilo, mas você fez porque seu nível de consciência era X, agora é X mais 1, você está vendo diferente, que bom, você tem a oportunidade de mudar tudo aquilo ali. Então, é um convite ao arrepender-se, tomar consciência. Fiz isso, mas hoje eu tenho o subsídio de ver que estava errado, então eu tomei consciência, e com a bagagem que eu tenho hoje, eu posso mudar toda a minha vida. Ok? E ele disse, e aconselhou-nos atitude de interior, aconselhou-nos atitude interior de sublimada esperança, não esperança de quem senta e fica esperando que o alto resolva a nossa vida, mas esperança no sentido de verbo, de operação, de ação, de trabalhar, compreendendo que todos nós,
a todos nós, está destinado uma felicidade futura. Então, não tem por que não ter esperança. Não tem porquê. Mas eu sei que dias melhores virão a partir do momento em que eu faço uma construção, em que eu renovo o meu panorama interior de verdade. E ele diz, emoldurado em otimismo renovador. Por quê? Esse otimismo é aquilo que eu consigo enxergar, eu sinto o otimismo, porque eu sei, eu tenho certeza que Deus é amor e misericordioso, e eu tenho certeza absoluta que eu vou alcançar a felicidade. Pode ser que demore, até porque eu tenha dificuldade de compreensão, de sair da ignorância, mas eu vou alcançar, ok? Pode falar, Ana. Eni, essa reunião está acontecendo lá naquele local onde eles já estavam antes? Me pareceu que sim, porque estão reunidos ali, naquilo que eu entendi do livro, estão reunidos ali, lembram, diversos sofredores que irão ser reconduzidos para um posto de socorro no plano espiritual, lembra? Que eles fariam uma prece no final da noite, lembra que foi recomendado a André Luiz que preparassem todos aqueles espíritos, porque à noite eles participariam de um momento de oração que ajudariam a eles a se fortalecerem e poderem ser deslocados para posto de socorro e, posteriormente, receberem toda uma ajuda para reencarnar. Então, naquilo que eu entendo, sim. Não sei se alguém entendeu alguma coisa diferente. Se entendeu, por favor, me ajuda. Mas naquilo que eu comprei... Oi, Edith? Logo no início desse capítulo, ó, a reunião noturna Isso aí. aguardava-nos surpreendentemente alegria. Eles estão na reunião ainda. Então. Porque é a reunião do pessoal que estava ali esperando, que você acabou de estar lá. Isso aí. E eles lembram que no capítulo anterior, o Gúbio havia solicitado ao André Luiz que acolhessem todos os sofredores que desejassem, que logo mais à noite teria um momento de oração, por isso que eu acredito que é naquele lugar, né? Reunião noturna. Isso, então. Então, tá vendo? Bate as informações. Eu só quero que vocês me ajudem a montar, porque no meu entendimento é também isso, entendeu, Edith? No meu entendimento é também. É porque eles ainda não retornaram, né? Eles ainda estão ali na missão, né? Estão ainda na casa da Margarida, no pátio externo, né, no jardim, acolhendo todos os sofredores para o momento de oração e depois, posteriormente, os espíritos que puderem irão ser levados para as dimensões de posto de socorro, de colônia, né, para depois eles darem seguimento a outros processos, né, de ajuda, de reencarnação, tá? Entendi. Muito obrigada, gente. Então, vamos seguir, ó. O alcance de um auxílio. Isso aqui me chamou muita atenção, porque lembra que eu falei para vocês? Inicialmente, por que o Gúbio, o Eloy e o André Luiz foram solicitados para fazer parte de um trabalho que envolveria o processo de desobsessão da Margarida e o processo de esclarecimento, conscientização do Gregório para que ele aceitasse a reencarnação, né? Mas depois disso tudo, vocês viram quanta coisa aconteceu? Quantos espíritos foram auxiliados? Então, foram muitos. Saldanha e família, o Leôncio, esses espíritos que estão sendo totalmente ali reunidos naquele jardim da casa para serem ajudados, quer dizer, 2 espíritos para serem ajudados, quantos vão ser ajudados também? Olha o alcance de um trabalho. Para realizar um trabalho desse, que foi destinado a 2 espíritos, a gente vai ver quantos vão se beneficiar. E a gente, às vezes, reclama que parece que Deus não escuta a gente, que não vai ajudar a gente. Mas olha quanta coisa está sendo feita. Isso é só para mostrar para vocês como o trabalho é abrangente e necessita, né, necessita de um olhar com mais carinho da nossa parte. E aí vai vir a hora H, né? A hora H. Olha lá, André pede o Gúbio.
Dirijo os trabalhos da reunião enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Isso aqui eu fiz questão de trazer porque a mediunidade, lembra que eu falo sempre para vocês que a base da mediunidade é a mente? A mediunidade está só radicada no organismo, está só enraizada, presa, ela sai por nós. Para quê? Porque a gente vai ver que o Gúbio vai fornecer material, né, para a materialização da Matilde, que está em plano superior. Ela vai dar a comunicação através de fornecimento de material para ela ser materializada e acontecer a comunicação dela. Olha que interessante. Isso, né, isso é para reforçar. Hein? É feito dessa forma, né? Como se fazia algum tempo atrás, né? Do Chico Xavier, né? Fazia muito isso, né? De como é que chama? Materialização, né? Mas aí a materialização aqui no nosso plano, mas a gente está falando de... Mas lá também, né? Pois é. De outra forma, é claro, mas é bem interessante. Então, é para a gente mostrar... Lá também tem materialização, né? A gente já viu isso até em outras obras, né, do André Luiz. Mas por quê? Porque a base da mediunidade é a mente. Então, como a mente não está localizada, ela é do espírito imortal, aonde nós estivermos, nós podemos servir de intermediário aos planos. Olha que interessante, né? Porque existem várias moradas na casa de meu pai, há várias dimensões, tanto macroscópicas, que são os planetas, como microscópicas, que são as dimensões espirituais que circundam o planeta e todo o universo. Então, entendam, a mente é capaz de fazer a ponte entre todas essas dimensões. Olha que interessante. E quanto mais evoluído é uma mente, mais ele pode conjugar as dimensões. Olha que bonito isso, né? Então, André Luiz, ele toma a responsabilidade de dirigir aqueles trabalhos, enquanto o Gúbio está fornecendo matéria para a benfeitora Matilde poder se comunicar, ela vai se materializar, né? Mas antes ela vai dar uma série de esclarecimentos, ela vai ajudar aqueles espíritos que estão ali reunidos para darem um novo segmento evolutivo à sua existência. Então, ela vai ser materializada para que todos os espíritos, porque ali tem condições de muitos, são muito sofredores, eles não têm a capacidade de perceber um espírito como a Matilde. Veja que o Gúbio logo fala, sinto a presença da Matilde, mas ninguém sentiu. Mas por que o Gúbio sentiu? Porque ele já está num nível vibratório muito melhor. Então, ele é capaz de pegar nuances, né, de vibrações que a gente, se tiver num estado mais grosseiro, não é capaz de captar, de pressentir. Mas ele sim. E aí ele vai fornecer o material para que ela faça a belíssima comunicação dela, que vai ajudar a todos eles, inclusive a todos nós. Que é uma da capacidade dos espíritos superiores é essa, a linguagem deles é de síntese. E como é uma linguagem de síntese, ela vai abranger inúmeras consciências. Quando a linguagem é muito dicotomizada ou analítica, ela só abrange uns pequenos números de consciência, mas a linguagem de síntese não. Quando os espíritos superiores vêm dar a comunicação, a impressão que tem é que ele está falando comigo, vocês vão dizer que dá a impressão que está falando para vocês, o outro vai dar a impressão que está... Entendeu? Mas, no fundo, ele consegue fazer isso porque ele tem uma linguagem mais abrangente do que a nossa linguagem, que é uma linguagem muito restrita, de pouco alcance. E aí reparamos, né, porque a gente vai ver o estado da matéria, nós estamos falando do mundo espiritual, porque eles estão ali transitando dentro de uma dimensão chamada trevas, que é a crosta terrestre, mas eles estão na dimensão espiritual da crosta terrestre, que é chamada de trevas. E a gente vai ver que a matéria, apesar de ser a matéria quintessenciada, que é a matéria que define, constrói os mundos, as dimensões espirituais, mas a gente vai ver que ela vai mudar o seu estado. Então, ele fala assim, reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a ser irradiada do peito, do semblante das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno como de formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos.
Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquirira contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Então, aquela matéria quintessenciada, ela se materializa, mas também se mostra em estado de energia, de luz, de irradiação. Olha que interessante, né? É a capacidade que todos nós temos, que nós também somos co-criadores. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí começa a Matilde, nós vamos fazer algumas reflexões sobre alguns trechos da comunicação da Matilde, ok? Ela começa assim, meus amigos. Então, ela não se coloca em posição de superioridade, porque quando a gente fala meus amigos, a gente acredita que os nossos amigos estão em planos evolutivos muito próximos aos nossos. Todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Então, ela está se dirigindo àqueles que estão ali, os sofredores que pretendem ingressar nas futuras reencarnações. Não busquei a reencarnação tão somente pela ânsia do olvido, do esquecimento, né, dos erros que todos nós cometemos. Nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Então, é importante lembrar que volver à carne é um risco muito grande, porque, além da gente ter o esquecimento do passado, a matéria ainda influencia muito nós, espíritos imperfeitos, e nós poderemos nos deixar arrastar pelo mundo material. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem. Olha só, não basta desejar. Desejo é um dos departamentos da mente? É. Aí ela fala, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem. Quem é que orienta o desejo? O gabinete da vontade. Né? É aquele caso assim, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo de emagrecer, nossa, mas eu tenho um desejo de emagrecer, mas comer quilos na hora do almoço. Então, danou-se. Se a vontade não direcionar, o desejo carrega para a obesidade. Entendeu? Então, ela está falando dos departamentos de uma forma indireta, claro, né? Nós estamos fazendo link essa noite, é uma forma de olhar para esse texto, né? Para essa mensagem da Matilde. Nosso coração, olha o campo, né? Dos sentimentos, é um templo que o Senhor edificou. É um templo que o Senhor edificou, né? A fim de habitar conosco para sempre. Deus está conosco para sempre, mas nós entramos no templo do Senhor que está dentro de nós. Aí nós temos que entrar com os sentimentos puros, como disse Jesus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão, perceberão a Deus. Então, para eu entender esse templo e entrar nele, é preciso que eu purifique meus sentimentos. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. Ou seja, temos sementes da divindade dentro de nós, até porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Elas estão lá em forma de semente latente, esperando que a gente dê condições propícias para que essas sementes desabrochem dentro de nós. Então, é preciso que a busca, que o trabalho também seja um trabalho direcionado para o autoconhecimento e o aperfeiçoamento interior, para que as sementes da divindade que estão dentro de nós possam, então, encontrar um terreno propício. Somos, cada qual de nós, um imã. Olha só, nós atraímos, nós somos, porque toda matéria vibra, e tudo aquilo que vibra produz um campo eletromagnético, é o magnetismo. Então, somos cada qual de nós um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou a andorinha que corta os altos céus com as próprias asas.
Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Então, a pergunta é, o que eu vibro? O que eu vibro? Porque eu vou produzir um campo ao meu redor. Através da minha vibração, do meu estado mental que reflete a minha consciência, eu vou produzir pensamentos que são forças que manipulam o fluido cósmico universal, que modificam as propriedades do meu perispírito e, ao mesmo tempo, manipulam os fluidos ao meu redor, impregnando ele ou de forças positivas ou de forças negativas. E entendam, quando os meus pensamentos estão dissonantes com as leis de Deus, quando eles estão em desarmonia com as leis de Deus, eu desorganizo o meu campo perispiritual, produzindo esses desequilíbrios, são projetados no corpo físico e se expressam no mundo material como doenças físicas ou mentais. Então, eu preciso saber o que eu estou exteriorizando. Essa deve ser a nossa reflexão. Tímidas, levianas ou inconsequentes aproveitam o estágio bendito na região da neblina, e eles vão colocar ali, que é a região da neblina, para repetirem as mesmas faltas de outras épocas, de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. A região de neblina, que ela se refere, é sinônimo de esfera carnal. Quantas vezes, né, a gente aqui, nessa região da reencarnação, nós repetimos a mesma falha. E aí eu fiz um link com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, que vai falar bem-aventurados aflitos, onde lá retrata quais as causas passadas e atuais das nossas dores. E aí, muitas vezes a gente está nesse momento presente, nessa vida presente, achando que as causas das dores que nós estamos vivenciando estão vinculadas a comportamentos do passado, enquanto que os espíritos nos alertam que grande percentual das dores que hoje vivemos, elas estão relacionadas a fatores atuais de comportamentos errados. E a gente pergunta, mas como? É fácil, porque se eu não me modifiquei, eu continuo repetindo padrões de comportamentos viciosos e do passado, que refletem nessa vida futura, que reforçam esse padrão e que me promovem hoje novos tipos de aflições. Então, somados àqueles que eu já tenho do passado, eu somo com o comportamento equivocado do presente, e aí eu fico tendo X mais Y de dor na minha vida. Enquanto que a grande maioria não é do passado, mas sim da falta de mudança que eu emprego hoje, e aí eu repito esse comportamento do passado. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, rasgando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Então, nós que temos uma capacidade de compreensão maior, como a gente pode fazer da reencarnação uma coisa qualquer? Mais do que nunca, muito será cobrado a quem muito foi dado. E se muito foi dado em entendimento, vai ser cobrado esse entendimento de uma forma prática. Você tem que aliar conhecimento à praticidade, ou a colocar-se em prática um conhecimento que já foi adquirido, né? Então, como eu disse para vocês, nós somos seres que ofendemos e somos ofendidos, amando e odiando. Ainda há luz e treva dentro de nós, ainda. A luz ainda não se fez constante na nossa vida. O bem ainda não é uma constante na nossa existência. A gente almeja, mas ainda não é uma constância. E aí ela continua. A mente humana, a gente falou muito agora no início, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar a feição do arbusto enfesado, que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Grande benfeitora. Aí ela abriu um momento
e aí as pessoas que queriam tirar alguma dúvida, ela abriu para que a pessoa pudesse tirar. Então, um cavalheiro que lá se encontrava falou para ela: fui duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal como se fora a pessoa mais tranquila do mundo, não obstante trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano. Ludibriei quantos me cercavam, através da máscara da hipocrisia, atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas reminiscências. Então, ele trazia muita culpa, né? Ele abafou a culpa o quanto ele pôde enquanto ele estava encarnado, mas quando ele passou para o outro lado, ele não conseguiu. Supus que tremendas acusações me esperariam, quer dizer, ele esperava que aqueles que ele havia prejudicado, que ele havia tirado a vida, fossem fazer uma cobrança muito forte a ele. Semelhante expectativa aliviava-me, ou seja, ele ia se sentir bem se aquelas almas cobrassem alguma coisa dele, já que ele viveu na hipocrisia a vida inteira. De algum modo, porque o criminoso, perseguido pelo remorso, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo com o aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Ou seja, se desvinculou dele, porque perdoaram ele, ficaram desvinculadas e seguiram sua vida. Então, ele esperava que ele fosse perseguido, né? Que assim ele seria castigado, já que ele fingiu vida tranquila a vida inteira. Ele queria ser castigado, não entendendo que as leis de Deus não são punitivas, elas são libertadoras. O que Deus pedia para ele era arrependimento, expiação e reparação. Minhas vítimas distanciaram-me de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Vejo-me, todavia, cicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência, porque há. E debalde procuro fugir aos sítios em que me menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. E aí ele esquece uma coisa, que a vítima constitui o algoz. Quando ele sair dessa condição de vitimização, ele para de alimentar o algoz que está na mente dele. Né? O que ele precisa? Sair da condição de vítima, porque ele foi vítima, mas dele mesmo. Aqueles que foram vítimas dele perdoaram, ele seguiu. Agora ele era o único algoz dele mesmo. Era preciso que ele saísse dessa condição. Se tornasse autorresponsável pelas suas próprias atitudes. E seguisse agora a caminho fora, entendendo que é preciso se auto-perdoar para seguir. Auto-perdoar não significa que a gente não vá ter que responder por aquilo ali, mas que a gente está disposto a viver uma nova vida. E aí, ele continua, porque ele quer saber da Matilde o que fazer. E aí vai ela. Como iniciar o esforço de minha restauração? Tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Matilde, contudo, respondeu sem titubear, porque ele quer saber como eu vou conseguir me restaurar. E ela responde: outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, porque ele estava sentindo não era arrependimento, era culpa, e a culpa encarcera a gente, ela fica fazendo com que a gente se autoflagele, mas não se liberte, enquanto que o arrependimento, ele me dá a consciência e me faz trabalhar por uma expiação e uma reparação, é diferente, né? Ele coloca assim: suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre o teu coração para eles. Começarás ajudando-as a enxergar a senda regenerativa, ou seja, vai trabalhar com outros que, igual a você, carregam essa mesma carga, porque enquanto a gente ajuda o outro a sair da lama, a gente sai da lama também. Então, o que ela está recomendando a ele? Trabalho de caridade ativa. Então, ela continua: abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirá um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o Espírito que ensina com amor
embora delituoso, porque nós podemos amar, mas nós cometemos delitos, e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições de responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que ele não pertence. Não lhe pertence, mas poderão lhe pertencer e lhe salvaguardar. Então ela diz, vai ajudar outros para você sair dessa culpa, porque enquanto você ajuda, você resgata os outros e resgata a si mesmo, né? E aí agora uma chorosa mulher se dirige a Matilde, grande mensageira do bem. Confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te roteiro salvador. Ela também pede ajuda. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que desprezei, esqueci, que dispensa, que despreza, esqueci, e filhos... Não, tem alguma coisa aqui. Um esposo que depressa esqueci, é verdade, obrigada, Edith, e filhos que afastei deliberadamente de meu convívio para gozar a saciedade, os prazeres que a mocidade me oferecia. Quer dizer, então, ela não foi nem boa esposa, nem boa mãe, né? Ela queria viver os prazeres da vida. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Como o mesmo caso passado, ela reclama que a máscara, né, a máscara social, o verniz social, ocultou de muitos quem ela era verdadeiramente. Boa noite, Márcia. Porém, o que acontece? Ao tribunal da consciência dela, não. Ela sabia o que ela tinha cometido de certo e de errado. Então, o que ela está pedindo de novo, essa benfeitora? Me ajuda a me perdoar e corrigir os meus erros, os erros do passado. E aí vem a Matilde. Milhares de seres despojados da roupagem fisiológica estertoram em zona próxima, sob o guande cruel das paixões a que se algemaram. Invigilantes, poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-te, nos círculos próximos, a levantamento dos sofredores de boa vontade. Com esquecimento de ti mesma, arrebatarás muitos espíritos, cadaverizados no abuso, aos pântanos de dor em que se debatem. Novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando, por tua vez, o direito de regresso ao campo bendito da carne. Ou seja, trabalha na espiritualidade, ajuda a reerguer aqueles que também, como você, um dia, tiveram totalmente acorrentados às paixões humanas. Libertando eles, você se libertará e se preparar para a nova reencarnação. Olha novamente a caridade, olha o trabalho no bem novamente para ajudar. E nas recomendações finais de Matilde, então, para a gente finalizar, ela fala novamente para todos os nossos corações. E que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, aos tesouros eternos, desculpa, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e de paz. Então, se a gente deseja ter uma vida de paz, de amor, de retidão, uma vida real e não uma vida ilusória, que a gente não se engane. Aqui na Terra, a gente pode enganar muitos, mas a Deus a gente não pode, nem ao tribunal da nossa consciência. Que possamos construir verdadeiramente valores internos que a traça e o ferrugem não vão corromper. Que possamos verdadeiramente nos transformarmos em pessoas melhores, apesar de todas as nossas dificuldades. Compreendendo que aqui na Terra é um cadinho, né? Cadinho. A gente vai se atritar com o outro, mas esse atrito é necessário. Ora, para a gente compreender quem somos, e ora, para a gente ver com mais lucidez aqueles que estão ao nosso redor e aprender a amar incondicionalmente. Então, gente,
Essas eram as palavras, né, que eu tinha para passar para vocês essa noite, frutos da minha reflexão, porque não é só estudo, a gente também senta para refletir o quanto que esses ensinamentos são importantes para a gente tentar se modificar. Eu sempre brinco, uso uma frase de brincadeira, mas que tem um fundo de verdade muito grande. A grande maioria de nós não é pão de fazer hóstia. A gente tenta viver o evangelho, aos trancos e barrancos na nossa vida. Muitas vezes a gente mais falha do que vive. Não estou justificando, de forma alguma. Para erros não tem justificativa, tem uma compreensão, né? Mas é compreender que a gente nunca pode parar. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quantas vezes a gente cair que a gente tem a força para levantar e compreender? É preciso por enquanto, cair e levantar. Até que um dia a gente comece a engatinhar, já é alguma coisa. E um dia a gente consegue realmente ser bípede, andar de pé, de cabeça erguida, para Deus, na sua direção, sem pestanejar. Mas até lá, é cair muito de joelho, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É assim a vida para todos nós. Mas que bom que a gente está junto. Porque junto a gente se apoia, ainda que seja vibratoriamente. E junto a gente vai conseguir, quem sabe, alcançar o mundo de regeneração e ser feliz junto lá. Quem sabe? Espero que todos nós possamos. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Até a próxima aula, gente. Beijo grande no coração de vocês. Beijo, até a próxima.